lógica proposicional é uma ferramenta poderosa que nos permite organizar e analisar as ideias de forma clara e precisa. Ela funciona como uma espécie de matemática do pensamento, onde cada afirmação ou frase é representada por símbolos, facilitando o nosso raciocínio lógico. A base dessa lógica são as proposições. Mas afinal, o que é uma proposição? Uma proposição é uma declaração que pode ser analisada como verdadeira ou falsa. Agora que entendemos o que são proposições, vamos observar alguns exemplos práticos. Ao analisar cada uma, vamos identificar claramente se podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas. Isso nos ajudará a aplicar os princípios da lógica proposicional de forma mais concreta. Então eu tenho a primeira aqui, a afirmação. O céu é azul. Aqui eu não consigo determinar um valor falso ou verdade para isso. Logo, essa primeira aqui, ela é uma proposição. No caso aqui, uma proposição verdadeira. Essa sentença matemática 2 mais 2 igual a 4 também é uma proposição. Essa outra declaração aqui, todos os pássaros são pretos, também é uma proposição. No caso, uma proposição falsa. Agora que já entendemos que é uma proposição, vamos ver um pouco mais sobre frases que não se encaixam nessa categoria. Nem toda frase pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Então, algumas não podem ser consideradas proposições. Por exemplo, frases que expressam perguntas, ordens, emoções, elas não são proposições, ok? Vamos olhar alguns exemplos. Olha essas perguntas. Como você está? Qual é o número vencedor da Mega Sena? Tá vendo como que eu não consigo avaliar isso como verdadeiro ou falso? Então, perguntas, elas não são proposições. Quando eu estiver dando um comando também, feche a porta, traga-me um copo d'água. Também aqui eu não consigo atribuir valor verdade ou falso. Então aqui também não será proposição. E cuidado com as sentenças ambíguas, O carro azul. Não tem contexto. Se tivesse assim, o carro é azul, aí você considera uma proposição. Você pode considerar isso como verdadeiro ou falso. Mas aqui não. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Será que existe alguma proposição que possa ser avaliada como verdadeira e falsa ao mesmo tempo? E a resposta que vocês vão me dar é não. Absolutamente não. E por quê? Porque a lógica ela é baseada em 3 princípios. O primeiro princípio é o princípio da identidade. O segundo princípio é da não contradição. E o terceiro princípio é o princípio do terceiro excluído. O princípio da identidade vai afirmar para a gente que algo sempre é igual a si mesmo. Em termos lógicos, se eu tiver uma proposição A, então A igual a A, B igual a B. Isso vai acabar ajudando a gente a estabelecer que uma proposição deve ser igual a si mesmo, senão a gente não consegue construir raciocínios lógicos coerentes. Aqui eu tenho mais um exemplo desse princípio da identidade. Um ser pertence à classe dos mamíferos, então esse ser é um mamífero. Já o princípio da não contradição afirma que nenhuma proposição pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Esse conceito é essencial para manter a consistência da lógica, evitando que ideias contraditórias sejam aceitas simultaneamente, como nesse exemplo aqui, Este livro é azul e não é azul ao mesmo tempo. Tá vendo essa contradição? E por fim, o princípio do terceiro excluído. Ele afirma que uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa. Não há uma outra alternativa, tá? Então, uma porta está aberta ou ela está fechada. Tá vendo que eu não tenho uma terceira opção? É isso que fala o princípio do terceiro excluído. Nós vimos que uma proposição é uma afirmação que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Agora, proposições simples são aquelas frases diretas, objetivas, como hoje é sábado, a neve é branca.
Cada uma delas expressa uma ideia completa e não depende de nenhuma outra informação para fazer sentido. Essas proposições, elas são essenciais porque elas servem como base da lógica. Ela permite que a gente analise de forma clara se algo é verdadeiro ou falso, como essas proposições que eu coloquei aqui nos exemplos. São tudo proposições simples. O sol é quente, né? É uma afirmação verdadeira, uma proposição simples verdadeira. 2 mais 2 igual a 4 também é uma proposição simples verdadeira. A água ferve a 100 graus também é uma proposição simples. E aqui a gente também consegue atribuir valor verdade ou falso. Vamos falar sobre proposições compostas? Diferente das proposições simples, que eram diretas, objetivas, como a gente acabou de ver, as compostas elas reúnem duas ou mais afirmações para formar uma ideia mais completa. É como juntar partes de conversa para a gente criar algo novo. Essas proposições compostas elas permitem analisar relações entre ideias, o que torna possível fazer afirmações mais complexas e explorar diferentes possibilidades de verdade. Aqui, na tela, eu tenho alguns exemplos de proposições compostas. Se vocês repararem na primeira, olha só. O sol é quente, aí tem um espaço aqui, a água é fria. Aqui é uma proposição composta. Ela vai ser unida porque, pelo que a gente chama de conectivo lógico, operadores lógicos. Um deles, que a gente vai conhecer já já, é o e. Então, olha só. O sol é quente e a água é fria, tá? Então, eu tenho duas proposições simples, unidas aí com um conectivo lógico e, o operador lógico e, tá bom? E eu tenho um outro conectivo lógico, que é o se então. Vou pôr aqui, ó, se então. O se então é um outro operador lógico. Dá uma olhada aqui na proposição composta. Se chover, então o gramado estará molhado. Tá vendo? Eu tenho duas proposições simples unidas aí pelo operador lógico. Aqui, ó, a lua é feita de queijo. Um outro operador é o ou. A lua é feita de queijo ou os alienígenas a habitam. Tá certo? Aí, de novo, eu tenho duas proposições simples unido pelo operador ou. Tem um outro operador que é o seguinte: um número inteiro é par, que é o se e somente se for divisível por 2, tá certo? E que nem eu só dei exemplos aqui com duas proposições simples. Pode ter 3, 4, pode ter quando vocês quiserem. Então eu vou colocar aqui uma agora com mais operador. Então eu vou pôr o se então aqui no início, ó. Se então é 1, ok? O se então é uma coisa tudo junto, é um operador junto, tá? Não é o se uma coisa, o então é outra, tá? É o se então. Se hoje é feriado, eu vou pôr um ou aqui, ó. Ou os bancos estão fechados, então o comércio não abre. Se vocês verem aqui, ó, eu tenho uma proposição simples aqui, uma outra aqui e uma outra aqui. Eu tenho três proposições simples. Mas o que são esses conectivos lógicos? Esses conectivos lógicos são como pontes que ligam ideias e frases. Eles ajudam a construir afirmações mais ricas, combinando diferentes proposições. Imagine que eu digo assim, ó, vou ao parque e levo o meu cachorro. Esse e, ele está ligando duas partes da frase, criando uma condição conjunta, ok? Ou se eu falo assim, ó, vou ao parque ou fico em casa. O ou, ele indica uma escolha entre duas possibilidades. Esses conectivos são fundamentais na lógica, porque eles permitem montar afirmações complexas e analisar como as ideias se relacionam. Eu tenho aqui os conectivos lógicos que a gente vai aprender. O primeiro é a conjunção. A conjunção é representado pelo e, tá? A disjunção é o ou, tá? Vou ao parque ou vou ao shopping, tá? Essa é a disjunção. Tem também a disjunção exclusiva, que eu falo que é assim, ó, o ou, eu vou pôr 3 pontinhos e escrever o novamente, porque olha a diferença. Ou vou ao parque ou vou ao shopping. Tá vendo que tem uma exclusividade? Ou um ou outro? Por isso que ela chama disjunção exclusiva. A condicional é o se então. A bicondicional é o se e somente se. E por fim, a negação, que é o não, tá? Não é verdade que. Tudo isso vai representar a negação.